Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas o meu desejo é que o Senhor fale com você através dele. Bom, para quem me conhece sabe que eu criei o canal aqui com a intenção de postar alguns vídeos cantando, fazendo cover, mas eu tenho aprendido que quando o Senhor fala algo conosco que nos abençoa, que nos ensina, que nos molda, a gente precisa compartilhar para que outras vidas também possam ser abençoadas. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Faz alguns dias que eu estava orando em relação a algo e domingo, quando eu cheguei da igreja, eu recebi uma mensagem que me deixou bem triste, sabe? Me deixou bem decepcionada, bem frustrada na realidade. E eu entrei no meu quarto e eu comecei a questionar a Deus do porquê de ter colocado algo no meu coração, se a resposta que eu tive em relação àquilo não era uma resposta favorável ao que eu estava orando. E naquele mesmo momento, Deus falou comigo que eu precisava sentar e ler Eclesiastes 3, quantas vezes fosse preciso, até que eu começasse a entender sobre o tempo. E eu queria ler junto com vocês Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Na Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui vai relatar algumas coisas sobre o tempo, inclusive quando fala sobre tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A gente tem vivido muito esse tempo, né, por conta de pandemia, por conta de corona, da gente querer abraçar e não poder. Na Bíblia diz que há tempo até para isso. E sabe, quando eu estava no meu quarto, lendo Eclesiastes 3, chorando, o Senhor começou a falar comigo algo que me marcou muito, porque Deus me disse que a nossa geração é a geração mais frustrada em todas as áreas das nossas vidas, porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Sabe, a gente tem a mania feia de orar e querer que as coisas aconteçam assim. A gente tem a mania de orar, seja por um relacionamento, um emprego, uma faculdade, uma casa, e a gente querer que as coisas aconteçam muito rápido, que fluam muito rápido. A gente tem a mania de orar hoje e querer obter um resultado amanhã, uma resposta amanhã. E a gente precisa entender que as coisas não funcionam assim. A gente se tornou muito aquela geração de crianças birrentas, sabe? Aquelas crianças que pedem um doce pra mãe e a mãe fala que não é o momento de comer um doce, e aí a criança começa a fazer birra, começa a espernear, a chorar, e aí a mãe vai lá e pega o doce e dá pra criança só pra criança parar de chorar, parar de fazer birra, sabe? A gente acha que às vezes fazendo uma birrinha com Deus vai funcionar, sabe? Eu vou chorar, vou implorar, vou gritar, e aí Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai me responder. E a gente precisa entender que as coisas com Deus não funcionam assim. As coisas com Deus não são conquistadas na marra. E a gente precisa começar a entender que o tempo é muito importante. Naquele momento que eu estava dentro do meu quarto, o Senhor começou a falar comigo. No lugar da tristeza, começou a brotar alegria no meu coração por entender o tempo de Deus na minha vida, sabe? O tempo é muito importante. O tempo fala sobre aprendizado, sobre amadurecimento. O tempo fala sobre o Senhor forjar o nosso caráter, o Senhor moldar o nosso coração. O Senhor fala do Senhor nos preparar para o que virá, sabe? O tempo, ele é um processo, ele é um preparo para o que virá. Por exemplo, aqui está a oração e aqui está a resposta. Mas no meio dessas duas coisas existe algo chamado tempo. E o tempo é muito importante. O tempo é muito importante para o nosso preparo, sabe? Quando as pessoas elas vão para a guerra, elas não vão despreparadas. Existe um preparo e esse preparo requer tempo. Onde elas vão trabalhar o físico, a mente, onde elas vão crescer, amadurecer, aprender para que depois elas possam ir preparadas e concluir com o que foi confiado a eles, sabe? E a gente precisa entender que o tempo é muito importante para o nosso preparo, para o nosso amadurecimento, nosso crescimento. O tempo é muito importante. O tempo também fala de descansar, sabe? De descansar em Deus, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu compartilho essa mensagem com vocês porque a minha oração nesse tempo é para que a nossa geração não seja uma geração de pessoas frustradas nas suas carreiras, nos seus ministérios, nos seus relacionamentos, porque não sabem esperar o tempo de Deus.
Que sejamos uma geração que espera o tempo de Deus e confia, sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Se algo foi confiado a você nesse tempo, sabe, o meu conselho é que você se dedique a isso, sirva em amor, conclua o seu trabalho com êxito. Mas se nesse momento você está passando pelo tempo de espera, descanse e entenda que o tempo de Deus para a sua vida é perfeito. Que Deus te abençoe.